multidisciplinar, que nesse momento é de extrema importância, né, para principalmente o mercado de trabalho. E, e eu acredito que esse tema é bem relevante aí para vocês. Então, só fazendo aqui uma pequena abertura nossa aqui. Então, boa noite a todos, seja muito bem-vindo à 23ª CEAL, Semana de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. A CEAL é um evento anual que proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, que é a FEAL aqui na Univap, uma sólida formação técnica, científica e profissional. Neste evento são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica e Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Na sequência, então, aí vamos começar o nosso minicurso. Novamente agradecendo a presença de vocês, a apresentação já está aí na tela. E nós vamos falar sobre modelagem avançada e impressão 3D com hands-on na solução de problemas reais. Então, esse que vos falo aqui, meu nome é Alessandro, eu sou professor na Univap. Então, eu tenho aqui uma pequena trajetória aqui dentro dessa área de tecnologia. Eu comecei lá atrás, no colégio técnico, fazendo eletrônica. Depois eu fui fazer engenharia eletrônica. Depois eu fiz o mestrado em mecatrônica, o doutorado em engenharia biomédica. E agora eu estou fazendo pós-doutorado na área de veículos aéreos não tripulados. Faço junto aí, em parceria com o ITA e a Força Aérea Brasileira, além do IAV também. E na Univap, eu sou professor, pesquisador. Eu estou aí tanto no Colégio Técnico da Univap, bem no início aí do ensino técnico, até passar pela graduação em engenharia, onde eu também dou aula na engenharia, e também faço colaborações aí nas aulas em mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Então, curiosamente, aí eu participo desde o início da formação até lá na outra ponta, onde nós temos aí o doutorado. Eu vivo aí, praticamente respiro engenharia todos os dias, 24 horas por dia praticamente. A nossa agenda da nossa palestra barra curso, né, entenda vocês aí como quiserem, né, se é uma palestra, um curso, não sei como que vocês vão entender, ela está separada em 2 dias. Nós temos o primeiro dia, onde nós vamos ter uma teoria bem considerável em cima da tecnologia, porque quando nós falamos em modelagem, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão aqui, vocês logo pensam, eu vou querer imprimir alguma coisa, eu quero imprimir na impressora 3D, então eu quero fazer uma peça, seja ela qual for, pode ser uma peça aí para uma coisa que eu goste, pode ser uma peça aí de decoração, pode ser uma peça para substituir alguma coisa quebrada, pode ser uma peça porque eu estou utilizando no colégio, eu estou utilizando na faculdade, na minha pós-graduação. Então, eu acredito que, ou simplesmente porque você é curioso mesmo e quer fazer alguma coisa diferente e quer agregar algum conhecimento a mais aí no seu currículo. Então, toda vez que a gente fala em impressora 3D, em impressão 3D, em modelagem, nos remete a essa tecnologia. Essa tecnologia, ela veio de algum lugar, ela foi criada e ela é entendida hoje no nosso mundo como sendo uma tecnologia, né, e conhecido na manufatura como manufatura ativa. Então, esses termos e esse conglomerado de informações que envolve aí a impressão 3D, a modelagem 3D, é isso que nós vamos falar hoje, a respeito disso. Então, eu quero colocar vocês primeiro a par do que é uma impressão 3D, da onde ela veio, como é que ela está, e aí no segundo dia em si, nós vamos começar a fazer as modelagens. Eu vou dar um espaço para vocês fazerem exercícios, e também um espaço para que vocês possam treinar o que vocês vão aprender ao longo desses 2 dias, tá bom? Então, hoje a nossa agenda é teórica e amanhã a nossa agenda é prática. Eu vou passar tudo que vocês precisam instalar no computador de vocês, para que vocês possam tirar o melhor proveito possível dessa palestra barra curso. E já adiantando que nós vamos utilizar softwares gratuitos,
então não precisa comprar licença de nada, não precisa de nenhum CAD aí, né, de uma licença aí exorbital de dinheiro, vocês vão simplesmente baixar aí o software que ele é de código aberto, né, é um excelente software e não tem custo nenhum para vocês modelarem em casa aí a peça de vocês. Então, nesse dia 1 nosso aqui, nosso primeiro dia, nós vamos falar sobre disruptura tecnológica, nós vamos falar sobre prototipagem convencional e digital. Então, assim, a prototipagem, ela não nasceu digital do jeito que vocês veem hoje, né? Então, a prototipagem, ela vem de algum lugar. Ela já vem dos primórdios aí manualmente, sem auxílio de computador ou recursos computacionais. Vamos falar sobre manufatura aditiva. Vocês vão ver muito isso no mercado de trabalho, para quem aí tá estudando, está se graduando, ou está agregando conhecimento para depois ingressar no mercado de trabalho. Então, vocês vão ouvir falar bastante dessa manufatura aditiva, saber o que é. Vamos falar sobre impressão digital, sobre a impressora digital, como que imprime isso? Como que eu ajusto uma impressora 3D? Como que eu calibro? Como é que eu trabalho com a impressora 3D? Vocês vão ver aqui também. E nós vamos falar sobre o software de modelagem e fatiador 3D, que eu acabei de falar para vocês, que é um software gratuito, que vocês podem baixar e utilizar aí sem problema nenhum na residência de vocês. No dia 2, então, nós vamos elaborar peças utilizando os recursos aí do FreeCAD, que é o software que nós vamos utilizar. Vamos propor a solução de um problema real, para que nós possamos fazer aqui e modelar. Vamos ter exercícios para vocês praticarem. E também eu vou propor para vocês que vocês aí encontrem alguma solução de um problema que vocês podem estar querendo resolver, né? Muitos aí devem estar aqui para poder resolver algum tipo de problema envolvendo modelagem 3D. Como eu não sei, né, a área de vocês, inclusive, enquanto eu estou dando a palestra aqui, se vocês puderem colocar no chat só colocar qual que é a área de vocês, engenharia biomédica, engenharia elétrica, estudante de alguma coisa, ou gosto de tecnologia, só para me ir vendo aqui depois como é que está aí o ramo de vocês, porque a minha palestra, apesar de ser ela ter os tópicos fechados aqui, eu vou passando pela área de vocês para que vocês consigam encontrar palavras-chave que possam fazer melhor parte, né, do conhecimento de vocês aí. Então, para vocês ficar melhor ainda, se eu falar alguma coisa que tem a ver com vocês, aí vocês vão ficar mais motivados ainda, e é isso que eu quero fazer. Não estou aqui para dar uma palestra para quem é engenheiro eletricista, ou engenheiro eletrônico, ou biomédico, ou arquiteto, ou... Não, eu quero fazer alguma coisa bem multidisciplinar mesmo, para que possa atender todos vocês aí, né? Então, eu vejo aqui bastante pessoal aí da aeronáutica, da biomédica, da arquitetura, da computação. Então, assim, passando pela área de vocês, eu acredito que deve ter também o pessoal aí que é entusiasta, aí, que gosta disso, né? Passando pela área de vocês, essa questão da modelagem 3D, ela vem de encontro a diversas coisas. Quem está na engenharia biomédica aí, por exemplo, hoje nós estamos passando pelo momento onde nós temos próteses, órteses, né, que são feitas em impressora 3D. O pessoal da engenharia biomédica muitas vezes tem que fazer um equipamento, alguma coisa que tem que prender um sensor ou fixar um sensor, precisa fazer um suporte, vai poder fazer aqui. O pessoal da engenharia aeronáutica aí, muitas vezes tem que fazer uma peça para poder também colocar aí no aeromodelo, colocar aí num protótipo de um foguete. Muitas vezes tem que fazer um gabarito, tem que fazer... Eu recentemente agora até imprimi um perfil de uma asa, então ele serviu de gabarito para que eu pudesse cortar aí uma asa em um cubo de isopor. Então, são inúmeros recursos aí que vocês podem utilizar. O pessoal da arquitetura e urbanismo, eu já fiz ladrilhos aí para o pessoal da arquitetura e urbanismo, o pessoal pensou nos ladrilhos bonitos, e aí eu fiz um molde de um ladrilho para que eles utilizassem aí na arquitetura. Já fiz móveis de decoração, já fiz coisas que envolvem design, né? Uns copos esquisitos aí, esquisito assim para engenheiro, mas para o pessoal de arquitetura aí, eu tenho certeza que tem um fim, um cunho aí de arte em cima disso. Já fiz miniaturas de móveis, já fiz maquete, já fiz uma série de coisas aí. Uma vez
um professor aí, ele teve um projeto com um aluno, e esse aluno ele fez a planta de uma casa para um cliente, e aí na hora de fazer o design da casa e tudo mais, a gente imprimiu em 3D e ele, na hora de entregar, ele foi entregar a planta, mas entregou a casa em escala, toda impressa em 3D, então entregou na mão do cliente. Vê que coisa interessante, né? O diferencial de você poder entregar uma planta e entregar a casinha ali na mão ali para a pessoa olhar dos lados, ver, dá para ver as escadinhas lá dentro, como é que tá dividido os cômodos. Então, assim, realmente é uma ferramenta fantástica. O pessoal da computação aí também, muita coisa aí que você pode imprimir para colocar um case aí numa Raspberry, colocar um case em um Arduino, colocar vários suportes aí para cabos, vários suportes para placas, vários suportes para qualquer tipo de projeto. Então, assim, o bom disso tudo que a gente está começando aqui é que a gente sabe onde vai começar. E eu acho, é por isso que eu gosto da minha área. Eu sei onde eu começo, mas nunca sei onde eu vou acabar. Aonde eu vou acabar vai depender de vocês, aonde vai começar vai depender de mim. Então é uma coisa bem legal. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu deixei passar aqui. Elétrica, aeronáutica, computação, aeronáutica, espaço. Poxa, não tem ninguém do colégio técnico aqui, não é possível. É, engenharia médica. O pessoal de química aí, ó, já viu o pessoal de química fazendo suportes aí para colocar aí os instrumentos, para colocar tubo de ensaio, uma série de coisas bem legais. É isso aí. Bom, é isso e tudo mais aí que vierem aí a... Pô, Bruna, você salvou aqui hoje, hein? A Bruna é do Colégio Técnico, faz eletrônica, inclusive é minha aluna lá. É... Bom, quando nós falamos em disruptura tecnológica, gente, eu não sei se vocês já viram a respeito dessa palavra, né? Muita gente comenta a respeito da disruptura tecnológica, mas pouco se sabe o que é isso. A disruptura é tudo aquilo que ela seguia uma tendência, vamos dizer aí, normal da história, e em um momento qualquer dá um boom lá que vira um negócio de ponta cabeça, né? Ninguém esperava por aquilo. Há uns anos atrás, né, quando os computadores começaram a surgir aí, e aí nós aí que participamos aí desse momento, apesar de novinho na época, mas participamos desse momento revolucionário, nos entregamos que nós estamos ficando velhos. Se falava que a cada uma quantidade de tempo os processadores iam dobrando, né? Apesar de não saber o que vinha pela frente, nós sempre falávamos que a capacidade de processamento ele dobrava a cada X anos. Então, era uma condição natural de que a cada X anos o processador ia dobrando a capacidade. E isso virou até uma lei e tudo mais. E o que acontece? Quando você passa, né, numa situação dessa, aonde ele segue essa tendência, como é o que vocês estão vendo aqui, esses gráficos aqui bem lineares aqui, né, retinhos e tudo mais, todo mundo está esperando o que vai acontecer. Aí, de repente, surge uma curva disruptura, com uma disruptura tecnológica aqui no meio, fazendo essa exponencial aqui subindo igual uma louca aqui, e muda tudo e completamente o que a gente conhece hoje. Aí você pode pensar, mas nossa, mas essa disruptura aí realmente aconteceu? Será que eu não vi ou passou despercebido? O que pode ter acontecido nesse mundo que eu possa colocar aí dentro dessa disruptura? Bom, gente, eu acho que no próximo slide vocês vão me entender. Ao longo do tempo, algumas tecnologias foram aparecendo com o advento da internet, o advento de várias tecnologias que surgiram, e novas empresas apareceram. Então, para quem já caiu de paraquedas e já sabe o que é um Nubank, o que é um Spotify, o que é um Netflix e tudo mais, ou um Uber, talvez não tenham passado pelo momento onde nós tínhamos que ir numa locadora alugar uma fita de VHS, nós tínhamos que ir numa locadora alugar um DVD, né? Então saía aquele filme lá, legal para a gente alugar, a gente tinha que correr na locadora lá e enfrentar uma fila gigantesca para poder reservar, ou muitas vezes reservar, para que você pudesse pegar aquele filme para assistir em casa, as locadoras aí lotadas, né, de títulos. E toda vez que a gente tinha vontade de assistir algum filme com a nossa família, a gente ia lá na locadora e pegava um filme. Nessa época aí, tinha uma locadora gigantesca mundo afora chamada Blockbuster, né? É, E ela era famosa no mundo todo. E era uma rede gigantesca. Aí você pode imaginar, você é dono de uma locadora dessa que te dá um dinheiro razoável,
sempre lotada, títulos chegando, você fala, eu tenho trabalho pro resto da vida, né? Então você está dentro daquela disruptura que eu acabei de falar para vocês lá, está seguindo aquele céu de brigadeiro, né, tranquilo, e você acha que nada vai te atrapalhar dentro do que você faz. Aí chega um Netflix, um tal de Netflix, que a proposta é você assistir o filme que você quer dentro de casa, através de uma tecnologia chamada streamer. Aí começa todo mundo a ir para lá e ninguém mais vai numa locadora. O que que aconteceu com aquele mercado, com aquele plano de negócio, com aquela mina de ouro que você tinha, né, da locadora? Acabou da noite para o dia. Isso é uma disruptura tecnológica. Isso é romper tudo que estava acontecendo de normal e virar de ponta cabeça. Ninguém hoje praticamente vai numa locadora, nem sei se existe mais locadora para poder alugar filmes, né? A mesma coisa é principalmente para a minha geração, que há anos atrás, quando se falava em transporte particular, aí a gente falava em táxi, e táxi era um sinônimo aí de uma viagem cara, inclusive, né? Aí vem o pessoal do Uber, né? Aonde você, através do aplicativo, você chama o carro, sabe aonde o carro está, o cara sabe onde você está, para lá, abre a porta, você entra, muitas vezes tem lá uma balinha, um chocolate, um negócio diferencial e com preço mais justo aí. Eu acho que muitos de vocês talvez nunca tenha dado uma mão na rua ali para parar um táxi. Dificilmente. Muitos de vocês talvez nunca tenha ligado para um rádio táxi e buscar você na sua casa. Então, a tecnologia mudou o conceito pela qual vocês que querem utilizar um carro que seja aí com motorista, né, alugado, deixa de pegar um táxi para pegar um Uber, porque é muito mais prático. E vocês querem saber uma curiosidade interessante? Hoje, a maior frota de veículos nesse quesito é justamente do Uber. E vocês querem saber outra curiosidade maior ainda? O Uber não tem um carro que é dele. Nada. Não tem um ativo fixo que a gente chama. Todos os carros são do dono que utiliza o aplicativo. Olha como a filosofia mudou. Antigamente tinha uma cooperativa onde as pessoas, né, a empresa tinha vários carros para poder fazer um determinado trabalho. E hoje a empresa que mais tem carro, nenhum carro é dela, né? Que coisa interessante. A mesma coisa, se vocês forem pesquisar, a maior rede de hotéis de quartos disponíveis é do Airbnb. Quantos hotéis, quantos quartos é do Airbnb? Nenhum. Então, vocês veem como esse modelo de negócio dessas tecnologias, né, que envolvem isso, fez com que mudasse o mercado, né, mudasse a forma na qual você presta um serviço. É por isso que nós devemos ficar antenados, porque o que hoje dá muito dinheiro para alguns, né, amanhã pode não dar nada, porque isso tudo vai mudando com o tempo e logo surge outra disruptura tecnológica que faz com que isso tudo vire de ponta cabeça, né? Não vamos muito longe, não. Eu acho que muitos de vocês aí conhecem a Kodak. A Kodak foi líder de filme fotográfico químico, o pessoal de química aí, foi líder de filme fotográfico químico durante muitos anos, era o que mais dava dinheiro na empresa. Um certo dia, um engenheiro chegou lá e falou para eles assim: olha, as coisas estão mudando, vamos fazer uma câmera fotográfica, só que digital. Aí o cara lá que cuidava dessa operação falou assim: o quê? Câmera fotográfica digital? Você tá louco? A gente vende milhões de filmes no mundo inteiro. Para que eu vou querer parar, né, de produzir filmes químicos aí, que eram os filmes fotográficos que eles vendiam aí mundo afora, que dava muito dinheiro para poder matar isso aí, para poder colocar isso tudo digital? Falou: não, não vamos fazer não. O que aconteceu? Alguém criou. E quando aconteceu isso, vocês viram o que aconteceu com a Kodak, né? A Kodak, daquela gigantesca empresa que era, foi diminuindo, 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 né? A gente tinha aí um polo aqui em São José dos Campos muito grande, né? Depois vocês podem pesquisar aí. E acabou que, né, foi indo, nem sei se fechou, para ser sincero. Então, nós precisamos estar muito antenado com isso tudo. Hoje em dia, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Então, isso é uma disruptura tecnológica. Toda vez que vocês ouvirem sobre disruptura tecnológica, vocês vão lembrar disso que eu falei, dessas histórias aí, tá bom? Então, nós precisamos estar antenados com isso tudo. E aí, o que que acontece? No nosso caso, nós começamos aí com a prototipagem convencional. A prototipagem convencional, ela demanda semanas ou meses, dependendo do processo utilizado.
Gente, prototipagem convencional é, por exemplo, você pegar argila e você pegar um bloco e começar a esculpir a argila, né, para que você faça uma peça. Você imagina o grau, né, de dons artísticos a pessoa tem que ter para ela pegar um bloco de barro, de argila, seja o que for, e fazer com que aquilo vire uma peça. Pegar aí um pedaço de madeira e começar a esculpir para que aquilo lá vire uma peça. Então, assim, é um trabalho complicado, demora, e você tem que ter aí o jeito do negócio, senão não vai chegar num protótipo de jeito nenhum. A dificuldade de obtenção de geografias complexas, cavidades e detalhes internos. Você imagina você ter que fazer um protótipo desse processo, aonde dentro da peça você tem que fazer uma cavidade que tem um furo, que faz uma curva. Você imagina o problema que a pessoa iria ter que ter. É muito difícil, né? Era muito difícil. A qualidade e o tempo de fabricação do modelo depende da habilidade do modelador, né? O método artesanal. Eu acabei de falar para vocês. Antes disso tudo, né? Antes de chegar ao que nos interessa aqui hoje, tudo isso era feito manualmente. Era feito praticamente por artistas que iam lá e esculpiam tudinho à mão. E aí entregava a peça para o setor de prototipagem, falava, olha, o protótipo vai ficar assim, né? Então, a gente está falando até de carros aí. Você pegava o primeiro modelo do carro, o cara ia lá, fazia em argila e tal, e dava para você ver isso só desse jeito, não tinha outro jeito, né? Então, era complicado na época você criar protótipos aí, grandes e pequenos. E dá uma olhada para vocês verem, o pessoal fazia com argila, madeira, com isopor. O pessoal usava o que tinha para poder fazer um protótipo. E volto a dizer, né, você não tinha como ver em um computador, você ia ver pegando mesmo, né? Não tinha um modelo computacional, alguma coisa digital, não, era tudo do jeito que vocês estão vendo ali, ó. Vai fazer, tá vendo a madeira lá? O cara fez um virabrequim, para quem entende de motor, o cara fez um virabrequim na madeira, né? Então aquilo ali é um protótipo. O pessoal aí da aeronáutica, o pessoal pegava isopor, fazia réplica de charuto de avião, de asa, tudo no isopor, para poder ver como é que ficaria. O painel de carro lá em cima, o painel de avião, seja o que for, o pessoal fazia de argila, tamanho real, para poder ver como ficava. Então, vocês imaginam que naquela época, isso tudo era uma coisa assim que demandava tempo, né, e habilidade. O Alessandro, que hoje faz um monte de protótipo aí, estava ferrado naquela época, né? Eu ia ter que aprender a fazer esses negócios, né? Porque eu já sou meio doido, assim, de querer aprender um monte de coisa que não faz parte da minha área, para poder ter uma certa independência, né? E nesse caso aí, eu não sei se eu levo jeito para esculpir, não, mas eu ia tentar, né? Então, a coisa é complicada. E aí vem as revoluções industriais. Eu acredito que grande parte de vocês já deve saber que nós estamos aí na quarta revolução industrial, aonde a internet das coisas, a indústria 4.0, está a todo vapor, que também está indo de encontro com o que a gente está aqui, né? A indústria 4.0, ela está exatamente de encontro com o nosso tema aqui hoje. Então, você que está aqui, amanhã, você vai ter um conceito aí para poder falar em indústria 4.0 em manufatura aditiva, que é o que a gente está vendo aqui. Só que a Revolução Industrial, gente, ela começou desde a primeira e chegou até a quarta, né? E ao longo dessas 4 fases de Revolução Industrial, foram passando por pontos, aonde no início toda a linha de produção era tudo manual, as pessoas iam lá e tinham que fazer isso tudo manualmente. Começaram a automatizar o processo com cavalos, com animais. Ao longo do tempo se criou o motor a vapor, aí começaram a fazer as máquinas trabalharem a vapor, e aí tiraram os animais da linha. Chegou a energia elétrica, as máquinas começaram a ser todas alimentadas com energia elétrica, o vapor foi embora, e hoje nós estamos aí com o advento da internet entrando dentro das empresas, entrando dentro da empresa que faz carro, que faz medicamentos, que faz cosméticos, que faz mexe com produtos aí de refinaria, produtos químicos, e por aí vai embora, né? Então, da terceira revolução industrial para frente, nós começamos a ter a possibilidade de criar algo novo nessa área, porque nós já tínhamos energia elétrica, tá? Então, a manufatura aditiva irá revolucionar a forma que os bens
de consumo são produzidos, né? Isso aí foi uma matéria, inclusive, aí nesse site que está aqui embaixo, que liga aí a terceira revolução industrial à manufatura aditiva. E aí vem a prototipagem virtual. Gente, o que é prototipagem virtual? Prototipagem virtual é o arquiteto criar o ambiente inteiro da onde ele vai fazer o trabalho dele sem nunca ter montado nada. Ele cria tudo no computador e consegue colocar o cliente dele lá dentro do espaço que ele criou. As pessoas podem entrar, podem olhar, podem ver detalhe por detalhe de tudo que ele criou. Aquele ambiente fisicamente não existe. Hoje, vocês bem sabem que eu consigo criar esse ambiente todo em um ambiente virtual, que também vai de encontro ao que a gente está vendo aqui. Vocês conseguem, inclusive, pegar essa ferramenta e criar aí componentes desse ambiente virtual, e depois você pode fazer uma exportação desses módulos para um ambiente onde ele coloca isso tudo dentro de um lugar onde você pode adentrar, coloca um óculos de realidade aumentada, você pode entrar dentro lá do lugar para você poder ver as coisas. E as coisas que estão lá dentro, você pode modelar nesse software que a gente vai trabalhar. Então, nesse ponto da história, nós começamos a poder ter a possibilidade de ter esses modelos de uma forma virtual. Eu não preciso mais pegar madeira, pegar o barro e começar a esculpir, e aí chegar lá na frente não dá certo, errei uma medida, tem que começar tudo de novo. Agora não. Agora eu posso criar através do computador um modelo virtual, posso ir trabalhando nele, posso ir para trás, para frente, voltar, ir para frente, corrigir, mudar uma dimensão. Eu posso fazer o que eu quiser antes de chegar o produto final. E se chegar no produto final eu ainda precisar mexer em alguma coisa, eu mexo, né? Vou lá, mexo e faço tudo de novo. Atualmente, uma pessoa aí da área industrial, ela consegue criar um ambiente da fábrica inteirinho virtualmente, e você pode acessar a fábrica virtualmente, olhar as linhas de produção, olhar as máquinas, olhar como que ficou a acomodação dos móveis, olhar a acomodação das pessoas, como é que ficou, se ficou apertado, se não ficou, e aquela coisa toda. Eu vi esses dias aí o pessoal que trabalha com design de interiores, o pessoal de arquitetura aí principalmente, o cara criando design de interiores para aviões executivos, onde ele faz todo o ambiente do avião executivo virtualmente, e o cliente coloca um óculos, ele entra dentro do avião dele e vê como é que vai ficar. Aí ele pode olhar e falar, olha, essa cor aqui desse estofado aqui, eu acho que tinha que mudar. Olha, essa gaveta aqui, olha, você consegue puxar a gaveta para você ter ideia. Olha, essa gaveta aqui ficou, eu queria ela mais espaçosa, ou eu queria mais uma gaveta aqui, ou outra ali. Então, veja a possibilidade que você pode ter hoje com esses recursos digitais aí que nós temos. É uma coisa fantástica, né? Então, utilizando a partir do CAD, é possível criar modelos virtuais. O que é o CAD, gente? O CAD nada mais é do que um software, uma plataforma computacional, onde vocês criam desenhos que pode ser, né, de 1D até 3D, sem problema nenhum. É o que a gente vai fazer. A gente pode criar desenhos onde a gente consiga ter uma dimensão, né, tridimensional, onde você consegue rotacionar, você consegue aumentar, diminuir, consegue cortar, ver o que está dentro. Então, é sensacional. Baixo custo e reuso de material gerado para o projeto, né? Claro, porque você está num ambiente virtual, você pode errar à vontade, porque você não vai estar estragando nenhum tipo de matéria-prima, a não ser o tempo que você vai estar perdendo ali fazendo o modelo de vocês. A validação depende de parâmetros inseridos pelo usuário, suscetíveis a erros, né? Então, é claro que tudo que vocês colocarem lá, o software vai fazer. Então, vocês vão ver que quando vocês começarem a modelar alguma coisa, se vocês colocarem as medidas certas, vai ficar perfeito. Só que se você errar, o software vai mandar errado, né? Ele não sabe. O software, ele executa as tarefas. Você fala o que quer, o software vai fazer exatamente o que você quer. É por isso que quem está aí na área de programação e mexe muito com software, sabe que quando você está lá se matando programando alguma coisa e não dá certo, não dá certo, não dá certo, você fala, poxa, mas é, é o computador que está com problema. O computador está com problema nada, é a gente que programou errado, né? Então, assim, ele está seguindo as ordens, né? É o programador que errou, é o programador que fez alguma passagem no programa que
o computador interpretou daquela forma e, na realidade, quem queria fazer o programa não queria fazer daquele jeito, né? Pensou de uma forma diferente, mas errou na hora de digitar. Então, o computador faz exatamente o que a gente manda. Assim como o papel, o CAD aceita qualquer coisa, né? Acabei de falar aqui para vocês. Aqui só para vocês verem, ó, um ambiente virtual de uma linha de produção, né? Sei lá, poderia ser aqui uma linha de produção de envasar garrafas, poderia ser uma linha de produção de alguma coisa que vai ser enlatada, não sei. Mas vejam que vocês têm ambientes assim para programação que vocês podem recriar o ambiente inteiro, sem vocês nunca terem entrado no lugar, né? Eu conheço gente que desenvolve esse tipo de tecnologia, que trabalha na realidade com esse tipo de tecnologia, aonde antes da casa ficar pronta, ele conhece a casa de cabo a rabo, né? Ele conhece cada pedacinho, cada milímetro quadrado da casa. Quando é feito, ele vai lá e já sabe onde está cada coisinha, de tanto que ele entrou dentro do projeto virtualmente. Bem, com isso, né, com esses recursos, com essas ferramentas que nós temos aí, nós entramos aí depois, né, na manufatura aditiva. É um nome muito famoso aí para quem está na indústria 4.0 ou quem gosta de tecnologia. O processo de manufatura aditiva, ou AM em inglês, ou prototipagem rápida, você pode também ser deparado aí com esse nome prototipagem rápida, ERP. Foi criado no final da década de 80 e consiste na fabricação de uma peça através de processo de deposição de camadas, a partir de um modelo tridimensional feito em software CAD. Então, vocês veem que o negócio não é muito novo, não, né? Apesar de estarmos aí num momento aí onde só se fala disso, mas isso, no fundo, vem sendo feito aí já tem bastante tempo. E quando ele fala que a manufatura aditiva é a prototipagem rápida, significa que você quer fazer, né? A gente até adianta aqui algumas coisas, deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Acho que vocês estão vendo a minha câmera ainda aí, né? Então vamos mostrar coisas aqui vamos mostrar coisas que não tem a ver aqui com nenhum tipo de engenharia, né? Vocês estão vendo a minha câmera aí? Tá dando para ver aí no quadrinho aí, certo? Então, por exemplo, né? Eu sou pai de uma moça, né? De uma princesa de 9 anos. E essas crianças, quando tem um pai que gosta de mexer com isso, aí quer fazer, né, modelinhos. Esse aqui é um bonequinho que eu fiz para ela. Acho que o tela de fundo vai comer aqui a parte da frente aqui que é branco, mas é um Among Us, né, que eles chamam, que foi impresso em impressora 3D, né, então coloridinho. Aí você abre ele aqui no meio ainda, tem lá, quem conhece o jogo aí sabe, tem lá um negócio, parece um bife aqui no meio. Aí tem uma outra peça bonitinha aqui, ó, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês porque a tela de fundo ela mata o branco, né? Mas é uma escultura daquelas estátuas que tem na Ilha de Páscoa, bem bonitinho. A LOL, o Yasmin, a LOL eu fiz também. Eu fiz uma LOL para ela daquele tipo de carimbinho que você coloca na massinha, aí você tira, aí você destaca a LOL lá certinho para ela. Então você faz essas peças que vocês estão vendo aqui através de prototipagem rápida, né? Então, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, tô com um copo, né? Um copo, uma latinha, alguma coisa, e não quero colocar na mesa, eu faço um porta-copo, porta-lata aqui para imprimir na hora. Aí coloco aqui em cima e não molho aqui a mesa. Então, assim, se eu olhar aqui nos cantos aqui, gente, eu vou ter um monte de peças aqui que eu acabo fazendo aí tanto, né, para a área que eu trabalho, como também para coisas aí que me ajudam no dia a dia, né? Deixa eu ver se vai mostrar isso aqui. Não vai mostrar também que é branco, é um porta-celular. E assim vai, não é só coisa de engenharia que dá para fazer, não. Dá para fazer qualquer coisa. E isso tudo, gente, é a prototipagem rápida ou o processo de manufatura aditiva. E como consiste isso? Como é possível fazer isso? Através de deposição de camadas. É o que nós vamos aprender aqui, né? Como a impressora imprime um negócio desse, né? Nós vamos saber amanhã como fazer a peça, né, do ponto de vista da ferramenta digital, mas hoje a gente quer saber, né, da onde veio a tecnologia, o que envolve essa tecnologia e como é feito, né?
Então, é feito por processo de deposição por camadas e a partir de um modelo tridimensional feito em software CAD. E aí vem as impressoras 3D. Essa impressora aqui, inclusive, é a minha impressora. É uma impressora que foi lançada bem no início aí que deu essa, essa ascensão da impressora nas residências. Então, é uma impressora, inclusive, que hoje nem é feito mais, né? Assim, com madeira e tudo mais, é uma impressora muito boa. Essa marca MakerBot é uma marca americana, uma das precursoras aí de impressora 3D aí para as residências. Então, eu estou aqui falando com vocês e olhando alguma peça aqui interessante, vocês possam ver, mas a maior parte das peças é tudo branca aqui, o negócio aqui do fundo aqui da tela não vai deixar eu mostrar para vocês. Não tem ninguém, apesar que tem gente aqui da área da saúde, né? Mas não tem ninguém da odonto. Eu fiz uma mandíbula inteira do maxilar com os dentes todos, né? Fiz uma tomografia computadorizada do paciente, peguei essa tomografia e imprimi. Aí a pessoa que está cuidando dela consegue pegar a mandíbula dela sem precisar nem abrir. E olha lá onde que está o problema, pode mexer e tal. Aí depois que ela define, ela pode ir lá e fazer a cirurgia que ela vai no lugar certinho. Olha as possibilidades, né? O Henrique, eu uso PLA e ABS, né? Eu vou passar aqui, inclusive, para vocês também sobre esse material, mas dá para usar mais. Hoje em dia dá para a gente fazer impressão em metal. Eu vi o pessoal da aeronáutica aí, semana passada eu peguei um estágio de turbina, né, de avião, de compressor de turbina inteirinho feito em impressão 3D em metal. Então todas as paletas, as blades, né, que a gente chama, de uma área inteirinha feita em metal pesado, né? Então você vê que beleza. O pessoal que gosta também tem material para imprimir flexível. Então você pode imprimir, mas faz uma borracha, né? Então você consegue depois pegar e deformar a peça. O Henrique, o PLA é bem mais tranquilo aí. Eu tenho uma 7 3D dessa aí também, AIP. O PLA é mais tranquilo de imprimir, que não deforma tão fácil, né? Quanto o ABS, que é chato de trabalhar. E normalmente você tem que usar a impressora fechada, que vocês vão ver aqui também. Tá bom? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, gente, ó, vocês têm que aprender o seguinte. Muitas vezes nós não temos uma certeza do que vamos fazer na nossa vida, mas a gente tem que ter duas certezas na nossa vida. Uma, de fazer o que gosta, e segundo, de ir para uma área onde está crescendo muito. Então, comece a olhar em volta do mercado coisas que estão, né, decolando aí, que quem sabe tem alguma coisa que você goste muito de fazer ali e você vai ganhar bastante dinheiro. Só para vocês terem uma ideia. Será que essa questão de impressão 3D, de manufatura aditiva, isso é uma coisa que está vingando no mercado? Se vocês olharem aí, né, uma prospecção aí de 2009 a 2019, só para vocês terem uma olhada aí no mercado de impressoras 3D aí, ó, como a coisa foi subindo aí na ordem de bilhões de dólares. Significa que tem muita gente imprimindo, né? Eu ainda acredito, gente, que a gente vai chegar no momento aonde você vai quebrar aí a caixinha aí do seu controle remoto aí, ou o controle do seu videogame, e você, ao invés de ir lá comprar outro controle, você vai lá no site do fabricante, ele te dá o arquivo para você imprimir da caixinha nova, você vai lá, coloca na sua impressora, imprime, troca a caixinha quebrada e pronto, acabou, né? Então você praticamente acaba sendo autossuficiente em muitas coisas aí, em imprimir coisas, né? Então, depois que vocês olhem aqui, ó, olharam aqui, vocês vão ver que o crescimento em impressão 3D é muito grande. Significa, então, aí para engenheiros, arquitetos, seja qual área for, isso é uma coisa que não só vai trazer o diferencial para vocês, como vai trazer uma rentabilidade muito boa se você acertar o lugar que você vai colocar a mão nisso aí, né? Então, não é uma bobeira, né? Não é puramente uma curiosidade, você está aqui, né? Entendendo e aprendendo a respeito disso. Então, a manufatura aditiva te proporciona fazer muitas coisas, né? Mas o que eu posso fazer? Tudo, né? Depende de você. Tem gente aí, pessoal de química,
Tem gente aí falando que estão começando a fazer impressoras que imprimem com tecido celular, com substâncias químicas para você recriar tecidos, recriar pele, recriar órgãos, recriar uma série de coisas. O chinês lá fez uma impressora que imprime em concreto, você consegue imprimir uma casa assim em questão de horas. Você fala, pô, mas imprimir uma casa? Pois é, depois vocês vão lá e dá uma pesquisada, aí, dá uma googada aí sobre impressora 3D na China para fabricar casas, para vocês verem, né? É, então, assim, a galera aí tem o pessoal aqui mesmo que tá colocando aí no chat, e tem várias pessoas que já têm contato com isso, né? Com essa tecnologia e já fazem algumas coisas, né? Então, a manufatura aditiva, né, ou a prototipagem rápida, o processo de prototipagem 3D foi criado na década de 80, como já falamos, proporcionando um custo reduzido, durabilidade e eficiência. Então, assim, gente, só para vocês terem uma ideia, e já passei por isso, teve uma época onde eu desenvolvia muita coisa da área médica para empresas grandes, aí a gente está falando aí de Philips, Dixon e Takaoka e por aí vai, e muitas vezes a gente tinha que fazer um gabinete. E o gabinete do protótipo, como não tinha esse recurso que vocês estão vendo aqui, tinha que mandar injetar. Injetar é criar um molde, e você vem com uma injeção de plástico nesse molde, com alta pressão, e você consegue praticamente fazer formas de várias caixinhas. Isso era um processo que custava mais de 50 mil reais para criar um molde desse, para vocês terem uma ideia. Imagina naquela época, para criar um protótipo, quanto que se gastava. Hoje em dia, o cara chega aqui e fala assim, olha, eu estou pensando em fazer isso aqui, assim, assim, assado, aí cria uma caixinha que tivesse botãozinho aqui lá, você vai desenhando daqui a pouco, pum, em uma hora a caixinha está pronta, aqui você já pode mostrar, falar, é esse aqui que você quer? Ah, olha, é exatamente isso, ou não, tem que mudar isso ou aquilo, você vai lá, muda de novo e tal. Porque, gente, o material de consumo hoje é barato. Você pega 1 quilo de filamento aí, um filamento bom, né? Você vai gastar aí 110, 120 reais. 1 quilo de filamento, você imprime uma eternidade de coisas, né? E o legal da impressão 3D é que não tem desperdício. Diferente de você pegar uma peça, o pessoal aí de produção, de engenharia mecânica, diferente de você pegar uma peça, colocar num torno e ficar comendo a peça lá e vai sair naquele monte de cavaco de material, aquele monte de cavaco é desperdício. Você não vai usar aquilo lá. A impressora 3D não. Ela vai imprimir só, vai usar material aonde necessariamente será utilizado. Aonde não tem material, ela não vai utilizar. Então, é um processo enxuto, é um processo rápido, é um processo, sim, durável, né? Dependendo do material e o desenho que vocês fazem. E é um processo, sim, totalmente viável para a gente poder resolver um problema de um protótipo em questão, assim, de horas, né? Então, realmente, é uma ferramenta muito boa. E aqui, no caso, está falando sobre o processo de impressão por camadas, que é o que a gente vai utilizar, o que a gente utiliza. É o que o nosso amigo Henrique utiliza na impressora dele 7 lá, é a impressão por camadas. Como funciona isso? Gente, a impressora, para criar qualquer coisa, ela começa do nada, né? É um negócio estranho, mas começa do nada. Então, ela tem, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui para mim que dá contraste aqui. Eu vou pegar esse papelzinho aqui. Ela tem uma base, e ela vem e começa a criar uma camada, outra camada, e cada camada uma em cima da outra, até chegar ao final da peça. Então, veja que a cada vez que a impressora passou o cabeçote dela ou a extrusora dela, ela foi depositando o material um em cima do outro, até chegar lá em cima no final. E esse processo pelo qual vai sendo depositado esse material é chamado depósito por camadas, é o que vocês estão vendo ali. Começa na base e vai subindo até terminar a peça. Então, é, é um, é um processo extremamente simples, porém, deixa eu ver uma coisa aqui se dá certo. Não, não dá. É um processo extremamente simples, porém, você só tem que ter um cuidado. Naquela primeira camada que vocês estão vendo lá no slide, que está aderindo à base da impressora, se ela fixar bem na base da impressora, o restante vai, que é uma maravilha. Só que se nessa primeira base ali, na primeira camada na base, não ficar legal, se ela não fixar, ela se perde, descola da base e dali para diante você vai perdendo material porque não vai sendo depositado no lugar certo. Por isso que muitas vezes a gente tem que ficar olhando no começo
para ver se o começo foi certo. Se o começo pegou certo na base, o resto vai embora. Tem algumas técnicas para fazer isso, né? A mais conhecida é utilizar um bastão de cola, tem fita de capta, tem uma série de coisas, depende da base da impressora, mas que resolve o problema sim, né? E nós vamos ver isso também. Então, olha, o bico da impressora está lá no extrusor. O verdinho aqui é o filamento entra dentro do extrusor, ele é aquecido e esse filamento ele se torna líquido. E aí, à medida que ele vai depositando na base por camadas, ele vai criando a peça ali de baixo para cima. Então, essa peça aqui ilustrada aqui como se fosse né, um desenho aqui 3D, esse 3SD, ele foi desenhado, modelado pela ferramenta de CAD, e a impressora começou a imprimir desde lá da base, ó, veio subindo, 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 até chegar lá em cima e fazer tudo. Essa parte amarela aqui embaixo é a plataforma. A plataforma, gente, ela pode ou não ser aquecida. Depende muito do material que vocês vão utilizar. A gente tem um material aí chamado PLA, que vocês vão ver aqui daqui a pouco, que é um material que ele é mais fácil de imprimir. E ele não requer que você aqueça essa base tanto quanto um ABS. Muitas vezes você não precisa nem aquecer a base, pode colocar na base fria mesmo, que ele já tem a propriedade de aderir a essa base. Agora, os outros, né, como é o caso do ABS, que é um plástico mais rígido, você tem que aquecer a base aí a 110 graus, mais ou menos, né? Que torna um processo chato de fazer, mas fica bom também. Então, os materiais de impressão, gente, hoje são os mais diversos possíveis que vocês podem imaginar. Nós vamos nos concentrar aqui em dois materiais, os mais utilizados hoje aqui, que é o PLA, que é o PLA e o ABS. O PLA é um material, né, interessante, que ele é biodegradável, então ele, quando descartado aí na natureza, ele vai ser decomposto, né, mais rapidamente. Quais são as vantagens? A impressão é mais tranquila, você trabalha com a base ou não aquecida ou aquecida aí a 50, 60 graus. Não tem muito problema de deformação. O que seria deformação? O pessoal chama de warping, né? Que é quando você começa a imprimir, como o material está quente, se passar uma corrente de ar ali dentro da impressora, o material ele começa a trincar, deforma, entorta, vira um boné velho praticamente. O PLA não tem essa propriedade de fazer isso com facilidade. Já o ABS, né? O ABS tem a vantagem de ser um material mais rígido, é um material mais, vamos dizer assim, mecanicamente dizendo, mais duro, mais forte, mas para imprimir em ABS é assim, não vou desanimar quem está querendo mexer com isso, mas o ABS é mais chatinho. Você tem que ter de preferência uma impressora fechada para poder trabalhar com ABS. Porque se você estiver imprimindo em ABS, em algum momento, passar uma corrente de ar frio ali dentro da impressora, o material que está sendo impresso lá dentro vai deformar. As bordas, gente, as bordas muitas vezes você tira da base, depois você olha a borda está assim, ó, torta para cima, porque não consegue aderir direito na base, e aí quando passa a corrente de ar, a borda, né, ela dá aquela deflexionada, assim, é terrível, né? Você acaba perdendo a impressão inteirinha. Mas quando você tem uma impressora fechada, né, você pode fechar a sua, a história muda. Aí dá para ficar bem legal. O PLA e o ABS são termoplásticos, matérias-primas utilizadas na impressão 3D, utilizando o processo de deposição. Continua aí na mesma pegada que a gente estava aqui, de deposição de material. Então, para quem gosta aí de dados, gosta de anotar aí configurações de impressora, nós estamos aqui comparando o ABS com o PLA. A temperatura de extrusão. O que é a temperatura de extrusão? A temperatura de extrusão é a temperatura pela qual o filamento vai passar por dentro do bico. Deixa eu ver aqui se eu tenho um negócio aqui. Vai ser legal aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Eu tenho aqui um monte de muambo aqui, e uma delas aqui eu acho que vai servir legal para vocês verem. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá aqui, ó.
Vamos ver se o negócio aqui vai deixar eu mostrar, né? Vamos ver se vai deixar eu mostrar. Ó, é ruim de ver, né? Isso aqui é um bico de extrusão. Então, aqui em cima é uma espécie de um radiador. Por quê? Porque quando o filamento entra aqui por dentro do bico, o caminho dele para chegar até aqui embaixo, aonde esquenta, gente, é aqui embaixo, que é isso aqui, ó. Isso aqui embaixo, que é um bico. Então, o filamento entra aqui por cima, chega aqui embaixo, ele é aquecido, e aí ele derrete, vira líquido, e aí essa cabeça da impressora vai depositando, vai fazendo aqui todo aquele movimento, vai depositando. O problema é que quando esquenta aqui embaixo, acaba esquentando aqui em cima. E se esquentar aqui em cima, o material, quando está entrando, ele amolece. E aí, antes de chegar no bico, ele já está mole, aí ele não consegue passar pelo furo. Então, aqui em cima é refrigerado, tem uma ventoinha que fica jogando um ar aqui, para que isso aqui tudo fique frio, o material entre totalmente rígido aqui, sólido, e só vire líquido aqui embaixo mesmo, ó, no biquinho aqui, ó. Então, aqui, se você olhar aqui do lado de cá, eu tenho os fiozinhos. O que são esses fiozinhos? Dois deles é para ligar a resistência que aquece aqui o bico, e dois deles é um sensor de temperatura chamado termistor, que a impressora monitora que temperatura que está esse biquinho aqui. Tomara que tenha dado para ver esse negócio aqui, né? É um biquinho aqui. Certo? E aí a gente configura esse bico, ó, em ABS em 240 graus mais ou menos, e o PLA por volta de 200 graus. É claro que cada material que vocês comprarem para colocar na impressora, o fabricante ele vai especificar para vocês, né? Deixa eu ver se está aqui fácil aqui. Eu tinha até um cartãozinho aqui fácil. Achei. Aqui, ó, o fabricante de um filamento que eu comprei, deixa ele voltar aqui. O filamento que eu comprei, ele deu aqui, ó, ABS, PLA, PETG e TPU, né? Não vai dar para ver que tem um branco aqui de novo aqui, esse chato aqui vai tirar. Mas eu gosto muito de usar os filamentos da 3DX. Ele vem com a tabelinha para vocês verem aqui. Então ele fala aqui que a temperatura do bico aqui é um ABS, ó, 225 a 245, PLA de 200 a 220, PETG 225 a 240, TPU 220 a 240. E aí aqui embaixo a gente vem na temperatura da mesa, ó. Olha como o ABS exige muito mais temperatura da mesa, ó. O ABS ele exige 110 graus na mesa para que a peça possa aderir e ficar na mesa ali. Já o PLA, com 50 graus, você já consegue fazer um belo trabalho. E volto a dizer, tem impressora que nem aquecida é a base. Eu posso imprimir PLA com essa impressora que não é aquecida? Claro que pode. Eu posso imprimir ABS numa impressora que não tem a base aquecida? Aí você não consegue, dificilmente vai aderir, não vai aderir. O preenchimento aqui, ó. Quando vocês criam uma peça, vocês podem fazer essa peça e podem... Vou mostrar para ver aqui. É uma peça impressa em 3D. Quando você vai fazer a peça, você pode dizer para a impressora se você quer que ela seja maciça ou se você quer que ela, no interior dela, qual é a porcentagem de preenchimento que você quer fazer. A impressora cria dentro da peça umas espécies de uns espaços, parecendo uma colmeia, e o tamanho dessas colmeias depende da porcentagem de preenchimento que vocês colocam. É claro que se vocês colocarem 100%, quando for imprimir uma peça dessa aqui, vai imprimir maciço. Quando não é 100%, ele vai criando lacunas aqui dentro e só deixa fechadinho assim, ó, só a superfície externa só. Mas ela é oca por dentro. Depende muito da quantidade de porcentagem que vocês colocam de preenchimento. Então, preenchimento aqui. Eu, quando vou imprimir, eu geralmente imprimo com 20% de preenchimento. Se não for uma peça estrutural, não for uma peça que vai sofrer, né, um esforço físico grande aí, não tem problema. Aqui coloca como de praxe 30, mas eu gosto de usar 20% de preenchimento. Economiza material, imprime mais rápido e eu não preciso de tudo aquilo de material. A resolução das camadas. Uma camada em cima da outra tem uma distância de 0,2 milímetro. Vê como é preciso hoje em dia, né, essa questão de impressão. 0,2 milímetro é um cisco, né, um fio de cabelo. Aí a gente tem a velocidade de extrusão. O que é a velocidade de extrusão, gente? É a velocidade que o filamento é empurrado para dentro do bico.
Então, essa velocidade que ele empurra para dentro do bico, você pode medir também. E aqui está em 60 milímetros por segundo. Significa que em um segundo ele pode empurrar 60 milímetros do filamento. E a velocidade de deslocamento. O cabeçote, né, o bico, quando ele está imprimindo, ele está andando, né, para cima e para baixo. A velocidade que ele desloca o bico para poder fazer e percorrer os espaços aí para preenchimento, né, da peça, também vai estar em 60 milímetros por segundo. Significa que em 60 segundos ele correu 60 milímetros. É claro que cada um pode fazer a personalização da sua impressora aí. O Yasmin, quando derrete dentro, né, que você está infundindo aqui o filamento e derreteu dentro do bico, ela vai entupir. E aí você vê que não sai mais nada. Aí você vai ter que desentupir esse bico, né? Você vai ter que tirar um biquinho que está lá na ponta, esquentar no fogo lá no fogão ou de alguma outra forma. E você tem que vir com uma espécie de um araminho. Você coloca no furinho e passa ele. Aí você vai desobstruir. Um outro macete que você tem também, não tem um filamento fácil aqui, é o seguinte, está entupido, né? O filamento está entrando aqui dentro. Nossa. O filamento está entrando aqui dentro do bico. Está entupido, não quer sair aqui nesse biquinho. O que você faz? Você liga a impressora, manda aquecer o bico. Não vai sair nada porque está, né, tá entupido. Você empurra um pouquinho aqui para poder ter certeza que ele chegou até o final. Diminui a temperatura aí por volta de 95 graus, que aí o filamento ele não vai ficar totalmente líquido, ele fica meio pastoso, meio assim, meio querendo ficar sólido. Aí você vem aqui em cima assim, aí puxa para cima. O que acontece? Como ele aderiu no filamento que estava derretido aqui embaixo e grudou, na hora que você diminuir a temperatura, ele vai ficar um pouquinho sólido, ele vai ficar meio pastoso. Na hora que você puxa, ele vem tudo junto. Mas mesmo assim, ainda não dá para escapar de pegar um arame e enfiar aqui no furinho do tubo aqui para poder derreter. Isso é uma coisa que não é tão incomum não, gente. Acontece, tá? Vamos ver se dá para ver aqui, ó. O bico é essa pecinha aqui, ó. Aqui. O bico é essa pecinha pequenininha aqui, olha como é pequenininho. Parece um parafusinho que tem uma pontinha na ponta, ó. O filamento entra aqui por trás, no furo, ó, no furo aqui por trás e sai aqui no biquinho. É isso aqui que entope, ó. Você consegue desrosquear lá da peça e passar o araminho aqui. Inclusive tem os araminhos, ó, que você também tem, ó, para poder passar lá, para poder desobstruir. Deixa eu arrumar aqui. Depois eu arrumo. Bom, é um pouco de configuração aí de impressão. E como que é o processo de fabricação dessa peça? Gente, ó, primeiro, né, o que a gente vai fazer amanhã é criar um modelo digital. É o A. Então você vai desenhar uma peça e vai criar esse modelo. Terminou esse modelo, desenhou, tá bonitinho do jeito que você quer e tudo mais, você pega esse desenho e exporta ele para um outro software que vai fazer o quê? Vai pegar uma peça dessa aqui, né, e vai fatiar ela em camadas. E quando ele fatia em camadas, gente, ele também já começa a, a pegar todos os pontos onde aquele extrusor vai passar. Então, se ele vai fazer um círculo, ele pega todas as coordenadas aqui, x, y, de todos os pontos que ele vai passar para depositar o material, e já vai gravando por camadas. E vai gerando um arquivo que a gente chama um arquivo igual de CNC. Quem é aí de mecânica, de produção, sabe o que é isso. Na indústria tem umas máquinas que você pega o desenho, coloca lá e ela vem e vai usinando para você automaticamente. Só que como que uma máquina dessa sabe aonde ela tem que tirar material, onde que ela tem que usinar? Chega para ela um arquivo composto de milhares de coordenadas, aonde ela sabe aonde a ferramenta tem que passar no material e vai tirando. Na impressora 3D é a mesma coisa, vem um arquivo cheio de coordenadas x, y e z, aonde a impressora sabe exatamente aonde ela vai colocar o material para poder fazer a peça que vocês querem. Isso aí
Esse software chama de fatiador ou slicer. É um software que pega o arquivo que vocês geraram em 3D, modelou, e ele vai fatiar isso tudo para um padrão onde a impressora consiga ler. Uma impressora ou uma mesa de corte a laser, né? Depende muito. E aí a gente vai para a parte C. Na parte C, propriamente dito, nós vamos pegar e vamos imprimir a peça. E após impresso a peça, a gente chega na parte D, onde o objeto vai estar totalmente impresso, ok? Esse é o software que nós vamos utilizar amanhã. Então, assim, quem não conhece pode anotar, né? Que até amanhã já deixa instaladinho no seu computador. Ele é gratuito. Eu tenho uma versãozinha minha antiga aqui que eu gosto de usar, mas vocês podem pegar a versão mais atual que vocês encontrarem no site. E como ele é gratuito, né? Open source, pode usar e abusar aí tranquilamente, sem medo de ser feliz, né? Então ele chama FreeCAD. Para quem usa Linux aí como eu, né? Que já está no Linux aí há mais de 10 anos, tem ele aí para Linux. Para quem usa Windows, tem ele para Windows. Para quem usa Mac, eu não tenho certeza se tem, mas, né, capaz que tenha sim. Esse é o software que eu preciso que vocês estejam instalados aí amanhã no nosso hands-on aí, né, para vocês terem o contato aí com a ferramenta, tá bom? O ambiente dele é um ambiente bem tranquilo, gente, bem tranquilo mesmo, bem simples. É claro que ele pode ficar bem complexo. Então, assim, a nossa ideia aqui nessa palestra barra curso não é que vocês saiam daqui suprassumos com doutorado em modelagem 3D, mas que vocês saiam daqui com uma capacidade básica de poder fazer isso tudo que dê o início para vocês chegarem onde vocês querem chegar, né? Então, é como eu falei para vocês no início, nós sabemos onde vamos começar, a gente só não sabe onde a gente vai acabar, porque onde a gente vai acabar depende de cada um de nós, né? Então, eu vou dar para vocês todo o básico inicial e alguma coisa um pouco mais avançado, e dali em diante, aí vai depender do tanto que vocês vão colocar o pé no acelerador aí. Mas é uma ferramenta simples e que, apesar de parecer simples, você consegue fazer coisas complexas com ela também, né? E o mais interessante, gratuito, né? Imagina comprar uma licença aí de um AutoCAD, de um SolidWorks aí, quanto que não é, né? Aqui só para vocês verem algumas pecinhas que eu tinha feito. Nesse caso aqui até foi peças para uma prótese de mão que eu fiz aí na impressora 3D para pessoas que são amputadas. Então a gente reconstrói o braço todinho com impressora 3D. Então a gente tem aqui, né, as pecinhas aí feitas, né, que depois foi para o processo aí de construção. O Carlos tá avisando aí que quem gosta de AutoCAD aí tem a versão estudante que é gratuita também. Mas se for ganhar dinheiro aí com o software, não sei se pode, né? Mas dá para aprender com ele também. Mas fica aí, né? Uma sugestão aí para vocês, tem um AutoCAD aí, versão gratuita aí também para estudante. Nós vamos usar aqui o FreeCAD, mas vocês podem. Apesar que, gente, os conceitos básicos aí de desenho e tudo mais vai mudar o botão lá no software ABCD, né? Que tem às vezes um nome diferente. Só para vocês terem ideia, eu trabalho com o pessoal que mexe com SolidWorks aí, e os caras acham que esse software aqui é complicadíssimo de mexer. Eu nunca achei complicado, mas é que ele acostumou, né? A gente acostuma numa plataforma e aí vai que vai, né? Esse aqui, gente, é o software fatiador. Aqui nesse caso aqui, eu usei um software chamado Replicator G. Então, esse software aqui, ó, já mostra a base da impressora, o volume dela que você pode imprimir, dá para você saber se a peça vai caber, não vai caber. E esse software, ele vai ler aquele arquivo que vocês viram lá no início, que vocês criaram aí modelando, e ele vai pegar aquele arquivo e vai fatiar ele inteirinho. E interessante do software que faz isso, ele, ele te dá também o quanto vai te custar isso. Você pode colocar lá energia elétrica, pode colocar material, pode colocar a hora máquina lá. Você pode colocar isso tudo e você pode, por exemplo, fazer uma estimativa para quem você estiver fazendo o serviço e pode falar, olha,
eu vou gastar aqui fazendo essa peça aqui tanto, e vou colocar mais tanto por ter modelado, né, ou ter produzido a peça e tudo mais, mas de cara vocês vão saber quanto vai custar, preço de custo, cada pecinha que você vai fazer, através do software da impressora, tá bom? Gente, a primeira parte é essa, que eu passei aqui para vocês, né? Então, a primeira parte, que ela é uma parte, vamos dizer assim, teórica, né, para que vocês tenham uma introdução em torno do título, né, da tecnologia, do tema, e amanhã nós vamos começar a mexer com a ferramenta propriamente dito. Então, nós já devemos começar a nossa aula de amanhã já na plataforma já do FreeCAD, já com alguma coisa para a gente modelar, e já vou explicar para vocês as principais ferramentas que você utiliza o FreeCAD para você fazer uma pecinha aí bem rápido, para que possa resolver o problema de vocês. Fico aqui agora à disposição de vocês aí no chat, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, né, sobre a palestra de hoje. E já agradeço desde já novamente a presença de vocês e fico à disposição aqui, se ficar faltando alguma coisa aí que eu deixei de adicionar, tá bom? Muito obrigado, aí passo aí para o professor novamente e fico aqui à disposição. Obrigado, Alessandro. Eu não sei se você está me escutando, mas imagino que o resto da plateia esteja. Então, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu acho que a gente pode fazer o teste de fazer as perguntas pelo áudio mesmo. Vamos ver se funciona. Tá? Quem quer começar? Alguém tem alguma pergunta? Bom, pode ser pelo chat também, se vocês preferirem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que, infelizmente, eu não consigo ouvir, não sei o que está acontecendo. Amanhã a gente vê se a gente resolve isso, mas eu estou aqui no chat olhando. Qualquer coisa eu respondo pelo chat aqui. Por nada, imagina, Sara. É uma satisfação poder passar para vocês aí. O Daniel, exatamente. Amanhã nós vamos apresentar o FreeCAD e nós vamos começar a fazer a parte prática do nosso curso aí, na nossa palestra. Tá bom? Amanhã, então, não só venham com o software instalado, como venham também com alguma coisa, claro, não traga uma coisa muito complexa que a gente não consiga ter tempo de resolver, mas traga alguma demanda, alguma coisa que vocês têm vontade de fazer aí, que nós vamos fazer amanhã. Tainá, por nada, imagina. Valeu, Samuel. Tem que se inscrever amanhã também. Valeu, Daniel. Valeu, Tamires. Gabriel, Henrique. Valeu. Até amanhã. João Pedro, Gabriel, Vinícius, outro João Pedro Barreto. Fernando, até amanhã. Amanhã vai ser um pouquinho mais extenso, né? Porque amanhã a parte prática demanda tempo. Tainá Barbosa, Bruno Hiroshi, valeu, Bruno. Esther, Guilherme, Hildelene, Vitória, Manuela. Valeu, boa noite, Luiz Henrique. Meu xará Alessandro. Gianluca. Boa noite, Pedro. Shirley, Paloma. Boa noite. Yasmin, até amanhã. Lucas, por nada, Lucas.
Luan Góes, valeu, até. Quarta não, é só até amanhã mesmo, né? A gente vai ter uma aula hoje e outra amanhã. Ok. Boa noite, Matheus, por nada. Bom, então eu acho que não tem dúvidas, eu agradeço Valeu, a Otávio, por gravação e a nada. presença do professor Alessandro aqui, e estaremos então de volta amanhã, tá? Lembre-se de fazer novamente a inscrição e então a gente se vê amanhã, tá bom? Agradeço a todos então, uma boa noite. Lembrando que nós temos mais uma palestra, né? Uma série de palestras agora às 21 horas, tá bom? Escolham lá a palestra que vocês quiserem e bom proveito, tá bom? Até mais então, até logo.